Hello guys, bem-vindo ao meu canal dedicado ao ensino do inglês. I hope everyone is doing well, doing great today. It's time to study English. É hora de estudar inglês. Este é um vídeo do nível básico, que significa o que exatamente, Thales? Significa que esse vídeo será gravado com as explicações gramaticais, vocabulário, etc. em português. Mas eu tenho uma outra playlist, eu tenho duas playlists, Basic e Intermediate/Advanced. A Intermediate/Advanced é gravada completamente em inglês, não há uma palavra sequer em português. Então você pode escolher a playlist, inscreva-se, subscribe to the channel, dê um joinha se você curtiu o conteúdo, give a thumbs up, and remember, hit the notification bell. E lembre-se de ativar a notificação, por quê? O sininho da notificação para que você saiba quando ou a que horas eu faço o upload de conteúdo. Pode ser diariamente, né? Nos últimos tempos eu tenho gravado vídeos diariamente. Remember that I have more than 350 videos available in my channel. Eu já tenho mais de 350 vídeos disponíveis, então tem muito conteúdo, né? Todos envolvendo gramática. Tá? Mas assim que nós terminarmos o ciclo da gramática, vamos ver alguma coisa diferente, né? Vocabulário, phrasal verbs, conversation. Então tem muitos tópicos que podem ser abordados no futuro, but currently my plans are exclusively aimed at English grammar. Né? Atualmente meus planos estão voltados para a gramática do inglês. O que nós vamos estudar hoje? No vídeo passado, nós estudamos um pouco sobre a ordem das palavras, né? Subject, verb, object. Sujeito, verbo, objeto. Que é, né, uma estrutura que vocês e todos nós conhecemos, uma estrutura similar que nós temos no português. Now, we will study more things. We will study adverbs. Vamos estudar alguns advérbios de frequência e como eles são inseridos nas frases, né? Alguns termos nós já vimos. No present perfect, por exemplo, nós já estudamos alguns deles, nos tempos perfeitos, né? Mas agora a gente vai focar exatamente nessas palavrinhas. Without further ado, let's get into it. Vamos começar. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, tem palavras, gente, que elas vêm geralmente no meio da frase, né? E o posicionamento dessas palavras na frase é muito importante. Se eu falo assim, I have watched the movie. Eu assisti ao filme. He has traveled abroad. Ele viajou ao exterior. Então aqui a gente tem estruturas clássicas de um present perfect tense, do presente perfeito, tá? O que é present perfect? O verbo have mais o verbo no participo passado. Nós já estudamos isso, né? Tem isso nos vídeos anteriores. I highly recommend that you check them out. Eu recomendo que você dê uma olhada nesses vídeos. Quando eu quero inserir algumas palavras para dizer assim, eu assisti o filme. Aí uma outra pessoa diz, eu já assisti ao filme. I have already watched the movie. Vocês viram que eu inseri a palavra já. O already. Então, already, quando nós temos o present perfect, o presente perfeito, ele vem entre o verbo have e o verbo no participo passado. Esse é o posicionamento dessa palavra na frase. Agora, eu nunca assisti o filme. I have never watched the movie. Nunca assisti o filme. Mesma coisa aqui, ó. He has traveled abroad. Né? He has never traveled abroad. Ele nunca viajou ao exterior.
He has already traveled abroad. Então, essas palavras, elas vêm com o verbo, elas seguem o verbo no meio da frase, tá? Vamos ver alguns exemplos. Mais alguns exemplos, né? Envolvendo esses tipos de verbos. He often studies at night. Or he often studies in the evening. Acho que é até melhor, né? Ele geralmente estuda à noite. He often studies at night. Então, o often, ele tá vindo aqui antes do verbo principal da frase, study. Tá? I never go out at night. Eu nunca saio à noite, por exemplo. O never, que é nunca, ele vem antes do verbo também, principal. Né? Existem outros tipos de exemplos, a gente vai ver. You always get to work late. Você sempre chega ao trabalho tarde. What's happening? O que está acontecendo? You always get to work late. Você sempre chega ao trabalho atrasado. I never go to work late. Eu nunca vou ao trabalho, né, atrasado. Então, observações. Quando nós temos um verbo principal comum, né? É um verbo principal que ele não é um verbo auxiliar, ele não é um verbo modal, é simplesmente um verbo. Quando eu faço perguntas com esses verbos, eu uso auxiliares, né? Do you often eat out? Você geralmente come fora? Do you eat out often? Apesar que eu entendo que eu posso posicionar o often no final da frase, eu já vi. Do you go out often? I go out often. Eu saio com frequência. Eu já vi o often vindo no final da frase. É mais comum ele acompanhar o verbo. Ele vem antes do verbo, ok? Você dizer assim, eat out often, a pessoa vai entender, mas assim, gramaticalmente é recomendável que você coloque antes. Então, por via das dúvidas, memorize assim, você coloca sempre antes, tá? Verbos comuns, assim, verbos que não são modais, que não são verbos que não são verbos modais, né, como may, should, would, e não são também verbo to be, por exemplo, e também não são tempos perfeitos, porque no tempo perfeito a gente acabou de ver que o already, o never e as expressões I have often watched this movie, por exemplo. O have e o watched são verbos, né? São verbos, fazem parte da estrutura do present perfect. E você colocou uma palavra no meio delas. Então, quando você tem os tempos perfeitos, esses verbos vêm no meio, né? Ou quando você tem locuções verbais, né, envolvendo verbos modais, você coloca no meio. Verbos que não têm essa característica, de modo geral, você vai colocar antes, né? Inclusive, quando você tem pergunta, né, você coloca antes do verbo principal. Do you often eat out? Yes. I often eat out. How often do you eat out? I eat out twice a week. Eu como fora 2 vezes a semana, por exemplo, né? Do é um verbo auxiliar que ajuda o verbo eat out a fazer pergunta, né? Que o verbo eat out
Eat out ou eat out. Eat out não é um verbo que faz pergunta sozinho, né? He sometimes looks angry. Ele às vezes parece zangado. Right? So don't talk to him when he's angry. He sometimes seems to be angry, looks angry. Então você coloca sometimes antes. Então assim, que tipo de palavras que podem vir com essa característica, né? A gente vai ver alguns exemplos. O always a gente já viu, né? Always é sempre. O contrário é assim. Aqui tem a frequência. Os extremos são always e never. Sempre e nunca. E tem os termos que ficam entre, né? There are some words which come in between, right? They are about frequency as well. How often you do something. Eles se referem à frequência também. Quando eu falo assim, usually. He usually works out with friends. Ele usualmente, geralmente, faz atividades físicas com amigos, right? It's very common to, geralmente, né, usualmente, tem o mesmo sentido, né? Generally, commonly. Um termo que eu não uso, né, que eu vi aqui na internet, ordinarily. Gente, eu nunca usei esse termo, mas existe, eu sei que existe. Habitualmente, né, usualmente, geralmente, não quer dizer que é sempre. Ele não é um always, mas também não é um never. É geralmente, right? He has a habit of doing this. Ele tem um hábito de fazer isso. Geralmente ele faz isso, mas não quer dizer que é sempre. Aí você vai vendo a gradação. She often goes to English school. Ela geralmente vai à escola de inglês. To the English school. Aqui eu vou especificar porque é uma escola específica que ela vai, right? I'm not referring to any. She often studies English. É bem comum, gente, você usar o termo geralmente no presente, né? How often do you play tennis? Com que frequência você joga tênis? I play tennis every day. Eu jogo tênis todos os dias. Observe que quando eu uso how often com que frequência, né? Vamos dizer, uma locução interrogativa. Com que frequência você toca violão? I play the guitar. Aqui, a sinalização da frequência com que você faz alguma coisa, ela vem no final da frase. Então, não confundir com a palavra often. A palavra often, caso ela venha no meio da frase para sinalizar que você faz com frequência alguma coisa, ela vai vir aqui, Ela vem antes do verbo principal da frase. Aqui não, aqui how often é um pronome interrogativo, digamos assim, que a gente tem várias combinações, né? How often, how long, how far, né? Tem várias combinações, a gente já viu também em lições anteriores. É só você dar uma checada. I play the guitar every day. Eu toco violão todo dia. I play the guitar twice a week. 2 vezes a semana. Agora, se você vai falar assim, eu nunca toco violão. I never play the guitar. Observe que o never, ele veio antes do verbo principal.
Aí, I rarely. Essa palavra é sempre estranha para pronunciar, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é rarely. Eu sempre me embolo. Rarely. 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 Na verdade, a pronúncia ela é até mais curta do que parece, né? Rarely. 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 Yeah. I rarely play the guitar. I seldom play the guitar. O que é seldom, gente? É a mesma coisa. Raramente. Como se fosse um sinônimo, né? I seldom play the guitar. Apesar que assim, no dia a dia, eu não vejo pessoas usando essa expressão. Aí eu falo assim, eu algumas vezes. I sometimes play the guitar. Aqui também é um advérbio, né? I sometimes go to the movies. Eu algumas vezes vou ao cinema. Not nowadays. Não atualmente, right? Because I know there is a pandemic going on. We still don't have a vaccine. Eu acabei de usar um outro. We still don't have a vaccine. We still don't have a vaccine to COVID-19. Yes, there are some vaccines under trial, right? They are in validation process, but the population, the ordinary population, don't have access to the vaccine yet. So we still don't have a vaccine to COVID-19. Still também, nós ainda não temos uma vacina. Então, é uma outra palavra, observe que ele vem antes do verbo principal. Aqui o sometimes também vem antes do verbo principal. Os exemplos acima também vêm antes do verbo principal. She's also coming with us. With us. Não, eu ia colocar um E aqui. She's also coming with us. Ela também está vindo conosco. O also vem antes do verbo principal. Aí você vai me dizer, mas tem que ter um verbo to be. Sim, nós vamos falar sobre isso, não nesse vídeo. Is coming é o present continuous, é o presente contínuo. Nós já vimos também, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. Aí, o also, ele vem entre os dois verbos. Então, quando nós temos uma locução verbal ou um tempo verbal composto, cuja estrutura tem dois verbos, você coloca esse tipo de palavra no meio, né? O already a gente já viu. I've just arrived. Eu acabei de chegar. I've just arrived. Aqui é o present perfect e o just tá no meio de have e arrived. I have just arrived. Então, just é bastante usado com o present perfect, da mesma forma que o already, o never, né? Quando nós estudamos, nós vimos esses termos, né? Ok. Os demais casos que a gente tiver, a gente vai estudar no vídeo seguinte, esse tipo de palavra, né? Então, esse tipo de... A maioria deles, ou quase todos, são advérbios, né? Advérbios de frequência, de tempo. Vamos continuar estudando isso no vídeo seguinte, right? So, hope to see you next video for part 2. Remember, lembre-se, all my videos which are comprised of more than one video, todos os vídeos que eu tenho que são compostos de mais de um vídeo, they had to be split due to the size or the length of the content I have to explain. Então tem alguns tópicos que são mais complexos e eu tenho que partir os vídeos. Na verdade, eu não parto os vídeos, eu não faço nenhuma edição nos vídeos, como você deve ter reparado. Então eu gravo usando o celular
e vou pontuando as coisas. Então, completamente amador, vai continuar amador, é assim que eu sou, né? O amadorismo, eu não sou um profissional youtuber, mas eu estou disponibilizando conteúdo de qualidade para quem quer estudar inglês. So, don't judge a book for its cover. Não julgue um livro pela sua capa. But I'm doing the best I can to deliver the best content possible that I can deliver, right? Tô fazendo o melhor para compartilhar conteúdo de inglês para você. Então, até mais, gente. See you next video.